strength in the air. Olá amigos, hoje gostaríamos de convidá-los para viajar. Na verdade a história é uma viagem ao passado. Para isso precisamos de muita imaginação. Então pense que você está se trasladando, se transportando até as estepes do sul da Rússia. Uma paisagem plana, trigo dourado, alguns bosques, pequenas elevações, uma imensidão de terreno. Ideal para a quinta Blitzkrieg alemã. Desta vez, os alemães não precisariam lutar nas ruas, nos entulhos, nos esgotos de Stalingrado. Desta vez, as suas máquinas poderosas, os seus panzers, as suas divisões mecanizadas poderiam avançar e encurralar um enorme exército soviético no saliente de Kursk. De um lado, as tropas germânicas, que desta vez não teriam tropas aliadas, romenos, húngaros, italianos, seriam somente tropas de elite do exército alemão e da Força Aérea Alemã. Muito bem, e do outro lado, como explica o nosso amigo Bruno Giger, historiador militar, estavam as tropas soviéticas, cerca de 1.300.000. Também forças especiais soviéticas estavam ali plantadas, esperando o ataque germânico. Mas, antes de falarmos disto, vamos falar das pessoas que estavam ali, os seres humanos. Os alemães adoravam ouvir Lili Marlene, uma música que estava em alta e que fazia com que o soldado sonhasse com a sua amada que estava na Alemanha. Então estes soldados alemães nas trincheiras, nas fortalezas, nos bunkers, dentro dos seus veículos, sonhando com as suas amadas e pedindo para que a rádio militar tocasse Lili Marlene. Wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene. Do outro lado, as tropas soviéticas pediam e iam até a frente de batalha cantoras que subiam no palco na carroceria de um caminhão e aí cantavam Katyusha. E os dois soldados de ambos os lados ouviam as músicas e mandavam cartas para casa. Estes eram os homens que iam se enfrentar na maior batalha de blindados da história. Fala pessoal, meu nome é Bruno, eu sou historiador militar da fanpage História, Guerra e Modelismo. Eu sou também um dos proprietários aí do site almanacmilitar.com. Fui convidado pelo professor João Samper, acho que com uma grande honra, porque não conheço nenhum canal de história tão didático quanto o dele, para falar um pouquinho da Batalha de Kursk. Primeiramente quero agradecer ao professor João pela oportunidade, dizer que é um prazer participar desse projeto com ele. Espero também que ele participe de alguns projetos junto conosco mais vezes, porque essa parceria tem tudo para dar certo. Falar da Batalha de Kursk é meio redundante, porque ela é muito famosa para quem estuda a Segunda Guerra Mundial, história militar. Ela foi uma batalha que aconteceu aí em meados de 1943, meio do ano, literalmente em julho, a partir do dia 5 de julho, numa ofensiva alemã contra as forças soviéticas na periferia de Kursk. Foi chamada de Operação Cidadela e ela foi aprovada em abril de 43 para ser desencadeada pelo grupo de exércitos do centro da ofensiva germânica sobre o território russo. Foi uma das batalhas mais impressionantes no quesito numérico. Os números chegam a assustar, né? Quando nós falamos uma batalha que durou cerca aí de 50 dias, 50 noites aproximadamente. Nós tivemos aí, do lado nazista, do lado alemão,
nós tivemos aí uma força composta por mais de 50 divisões. Isso dá um total aí de aproximadamente 900 mil soldados de todos os níveis, de infantaria, as tropas de elite da SS, lutando ao lado da força mecanizada alemã. Nós tivemos mais de 10 mil canhões e lança-minas, lança-morteiros, compostas aí, junto a um grupo de 2.700 tanques aproximadamente e mais de 2.000 aviões. Esses dados aí eles são extremamente assustadores. Do lado soviético não foi menor, os dados são ainda mais impressionantes, né? Nós tivemos aí mais de 1.300.000 soldados soviéticos lutando, com mais de 20 mil canhões, 3.300 tanques aproximadamente, unidades de artilharia autopropulsada e mais de 2.600 aviões. Então foi uma batalha que realmente marcou história. Essa batalha começou no dia 5 de julho de 1943, quando os grupos de ataque alemão iniciaram a ofensiva sobre Kursk a partir de áreas ali próximo a Oryol e Belgorod. No verão de 1943, havia um impasse na frente oriental. Desde Leningrado, cidade que resistiu ao cerco durante quase 900 dias, se estendiam tropas germânicas e soviéticas por uma frente de 2.250 quilômetros. Batalha de Moscou já tinha ocorrido e os alemães tinham sido rechaçados por cerca de 100 quilômetros. Sob domínio alemão estava a capital da Ucrânia, Kiev. Desde junho de 41, os alemães dominavam toda esta vasta região da Ucrânia que lhes entregava trigo, cevada, centeio e alimentava suas tropas. Kharkov foi uma das cidades mais destruídas de toda a Europa. Primeiro os alemães tomaram Kharkov, os soviéticos retomaram e novamente com Manstein recuperaram Kharkov. O domínio alemão se estendia sobre o Mar Negro e a península da Crimeia. Neste momento da guerra, o importante era o saliente de Kursk, esta pequena cidade colocada nesta posição do mapa. As forças germânicas do norte se agrupavam na cidade de Orel e as do sul na cidade de Belgorod. O grande estrategista soviético era o Marechal Zhukov. E os soviéticos ganhavam dos alemães em reservas. Tinham mais tropas espalhadas por uma vasta frente para poder intervir em qualquer ponto crítico da frente de batalha. Também estava comandando a frente o general Vatutin. Comandando as tropas dos exércitos centro estava o Marechal Klug. Comandando o grupamento sul de exércitos estava o Marechal von Manstein. Sob seu comando, a famosa Grossdeutschland, uma divisão famosa do exército alemão, que combatia desde a época da Prússia. Em seguida, divisões SS, Das Reich, Totenkampf, Adolf Hitler e o destacamento Kempf. Todas estas divisões eram das SS. Tropas de elite altamente treinadas e com os melhores equipamentos. Como disse o nosso amigo Bruno Giger, esta operação foi aprovada em abril de 43, mas os alemães, naquele momento, estavam preocupados com os tanques, com os blindados soviéticos. Então queriam reforçar os seus próprios e esperaram a produção das fábricas alemãs, dos Panthers, dos Tigers e dos Ferdinands. E aí eles tinham certeza que com este equipamento poderiam derrotar os T-34, os KV-1 e os ISO soviéticos. Por isso a operação foi atrasada em 2 a 3 meses e só foi disparada no dia 5 de julho.
Mas os soviéticos fizeram centenas, milhares de reconhecimentos em toda a linha de frente e foram percebendo que os alemães de fato atacariam em Kursk. E essa demora dos alemães em atacar, os soviéticos aproveitaram para fazer suas linhas de defesa. Então foi uma batalha em que o ataque forçou a defesa. Os soviéticos, em vez de atacarem, eles tinham condições de atacar em vários pontos, mas preferiram a defesa. Construíram linhas de trincheiras em sucessão, em profundidade, até 150 quilômetros, para poder frear o ataque alemão. Enquanto isto, os alemães reuniam suas melhores forças e seus melhores veículos. Foram chegando então os Panthers, os Tigers e os Ferdinands. Os Ferdinands mais pelo norte e os Tigers e Panthers pelo sul. No dia 4 de julho, antecipando-se ao ataque alemão, os soviéticos lançaram centenas de aviões para bombardear as formações germânicas que se concentravam nas proximidades de Belgorod. Mas os alemães tinham uma surpresa para os soviéticos. Eles agora tinham um radar móvel e com este radar captaram as formações aéreas dos soviéticos, mandaram os seus caças e abateram muitos aviões soviéticos. Foi uma primeira derrota para a Força Aérea Soviética. Olhando o mapa, fica fácil observar. Os alemães avançariam uma pinça pelo norte e outra pelo sul, e as duas se encontrariam na pequena cidade de Kursk. E aqui, neste bolsão, ficariam aprisionados aproximadamente 500 mil de homens. Esta era a ideia. Estudaria os alemães a iniciativa na frente oriental, que naquele momento se encontrava num impasse. Amigos, a história é de uma complexidade incrível. Homens, máquinas, táticas, campos, enfim. Não é fácil analisar a história. Muita reflexão, muita meditação, muitos dados e muito lado humano, principalmente. Bem, este foi o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre a Batalha de Kursk. No próximo vídeo, os seus desdobramentos, os avanços dos blindados, dos soldados, da artilharia, da aviação, etc. E finalmente, depois, as consequências da Batalha de Kursk. Enquanto isso, amigos, mandem o seu material. Se você tiver um texto interessante, uma frase de um soldado, de um general, de um político. Aliás, a Batalha de Kursk não foi nada política, foi eminentemente militar, comandada pelos militares. Muito bem, o que você tiver, mande, porque vai enriquecer o nosso trabalho. E também não se esqueçam, de vez em quando vai aparecer um desafio para que você mate a charada do desafio e a gente possa te enviar uma moeda de prata ou qualquer outra coisa que você goste, um livro, por exemplo. Um abraço a todos, obrigado.